como é de costume, nos atos de Yom HaShoah, nós vamos fazer o acendimento de 6 velas memoriais. Cada uma dessas velas, nós temos em mente 1 milhão de judeus que foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial pela política nazista. E nós vamos dedicar cada uma dessas velas a um tema dentro desse universo que é o estudo da Shoah. Farei aqui na minha casa o acendimento dessas velas e vamos acompanhar o acendimento de cada vela com uma pequena história de uma personalidade dentro do universo da história da Shoah. Então, vou começar aqui a fazer a apresentação da minha tela. Acredito que ela já tenha iniciado a reprodução. Yom HaShoah Ve'Gvura. A primeira vela que acendemos hoje é em memória de Eva Heyman. Essa primeira vela nós estamos dedicando à memória de todas as crianças que foram assassinadas durante a Shoah, durante a Segunda Guerra Mundial. O número de assassinados durante a Segunda Guerra Mundial é realmente motivo de muito debate entre os historiadores, mas há uma estimativa de que 6 milhões de pessoas foram assassinadas e que dessas 6 milhões de pessoas, 1,5 milhão eram crianças. Crianças aí desde recém-nascidos até jovens com sequer 18 anos de idade. É muito triste quando a gente pensa realmente as crianças em tenra idade que têm que enfrentar uma guerra mundial. Se a gente pensa um pouquinho e imagina que tem crianças que eram muito pequenas no início da guerra e cresceram e tiveram a sua infância inteira tomada pelo Holocausto. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o mar, sobre ir à praia, crianças que só ouviram essas histórias porque estavam durante a sua infância inteira dentro dos muros de um gueto. Eva Heyman era uma jovem romena. Vou colocar aqui na tela para vocês alguns dados dela. Nasceu no ano de 1931, na cidade de Oradea. E ela passou boa parte do período da Segunda Guerra Mundial na casa de seus avós, na Hungria. Infelizmente, em 1944, ela, junto com boa parte do judaísmo húngaro, foi deportada da Hungria e teve seu fim assassinada pelo gás no campo de Auschwitz-Birkenau. No seu aniversário de 13 anos, aí em 44, Eva ganhou um diário. Passou a usar o seu diário para falar um pouco dessa situação que ela estava vivendo. Infelizmente, ela não conseguiu comemorar o aniversário de 14 anos. Então, o único registro de aniversário que a gente tem no diário de Eva é o seu aniversário de 13 anos. A história de Eva Heyman, ela, por muito tempo, ela se sentiu uma certa injustiça da pouca atenção que se dava à atenção dela.
em contrapartida da atenção que a história de Anne Frank recebeu. E, de certa forma, em 2019, um pouco dessa injustiça, dessa falta de atenção que se deu para a história de Eva tentou ser aplacada, uma vez que a sua história ela foi adaptada para o Instagram, que ficou chamado de projeto de Eva Stories. Então aqui já tem um convite para aqueles, ao final do ato, que quiserem se aprofundar um pouco na história de Eva Reiman, uma vez que o diário dela ainda não recebeu tradução para o português, que acompanhem, assistam. Tem também todas as histórias de Eva Reiman disponíveis ali no YouTube. E aqui, para a gente encerrar nosso comentário sobre a história de Eva Reiman e sobre a tragédia das crianças durante a Shoah, temos aí esse trecho do diário, que é o último trecho que ela escreveu, pouco antes dela ser deportada. Querido diário, não quero morrer. Quero viver, mesmo que isso signifique que eu seria a única pessoa aqui autorizada a ficar. Eu esperaria o fim da guerra em algum porão, no telhado ou em algum esconderijo secreto. Não posso mais escrever, querido diário. As lágrimas escorrem dos meus olhos. A gente vê as crianças pedindo tanta coisa. Graças a Deus eu tenho 3 crianças na minha casa. E elas pedem muito. Pedem por coisas triviais e às vezes impertinentes. Pedem por mais um brinquedo depois que acabaram de ganhar na semana anterior um brinquedo. Às vezes elas pedem realmente pelo alimento, perguntam o que vai ter de jantar. Às vezes elas pedem atenção. E a gente percebe o quanto a gente não está dando a atenção que elas merecem. Eva, no final do seu diário, ela pedia uma coisa só. Ela pedia pelo direito de viver. Então, que realmente a gente não precise assistir novamente situações como essa, em que de tantos pedidos que uma criança poderia fazer, o pedido dela é pela vida. Nossa segunda homenagem no dia de hoje, ela vem para Rosa Robota. E aqui eu fiz questão de colocar, entre parênteses, o nome em ivrit de Rosa, Shoshana, uma vez que ela própria insistia que se utilizasse o nome em ivrit. A vela que a gente acende em homenagem a Rosa Robota vem para lembrar da resistência armada do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Tem realmente uma injustiça na análise da Shoah sobre a resistência judaica durante a Shoah. Alguns ainda insistem na ideia de que os judeus foram como ovelhas para o matadouro. Ovelhas, essa imagem aí do animal indefeso, que vai para o abate sem lutar, sem expressar qualquer tipo de resistência. E isso não podia estar mais longe da verdade. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando os jovens do Exército Vermelho, do Exército Russo, que foram capturados pelos nazistas e foram colocados em campos de prisioneiros, mesmo esses jovens com treinamento militar e que nos seus anos anteriores não foram vítimas do gueto ou da fome, quando se encontravam ali nos campos de prisioneiros nazistas, pouco resistiram. Por outro lado, não teve um gueto que não tinha uma célula de resistência armada. Não teve um campo de extermínio que não teve uma revolta dos seus prisioneiros. Os campos de Treblinka e de Sobibor, inclusive, eles precisaram ser fechados depois das revoltas que os prisioneiros organizaram, uma vez que
o sigilo da operação daquele campo já estava em risco. E Rosa Robota, ela participou de uma revolta do campo de Auschwitz-Birkenau. Infelizmente, não temos pessoas suficientes que sabem dessa revolta. Então, colocando aqui mais alguns dados para vocês de Rosa Robota, ela que nasceu na Polônia em 21 e que liderou um grupo de 4 mulheres dentro da grande revolta do Sonderkommando em outubro de 44. Rosa Robota, ela foi deportada para Auschwitz e ela foi forçada a trabalhar nos complexos das câmaras de gás. Mais precisamente no processamento das roupas das vítimas que chegavam. Vocês podem imaginar a quantidade enorme de roupas que realmente tinham que ser processadas, selecionadas e redistribuídas depois de cada operação da câmara de gás. Rosa Robota, então, tinha um contato bem pequeno, mas algum contato com os judeus que eram forçados a operar as câmaras de gás em Auschwitz, os ditos Sonderkommando. Infelizmente, na história da Shoah, os judeus muitas vezes se viam em situações que podiam, a gente até falar, piores do que a morte, que eram forçados a operar a máquina de guerra, a máquina de morte dos campos de concentração. Esses eram os ditos Sonderkommando, os comandos especiais das câmaras de gás, que recebiam os judeus deportados, organizavam eles no vestiário. O gaseamento era assim feito pelos nazistas, mas a retirada dos corpos da câmara de gás, a colocação dos corpos no crematório, era mão de obra escrava, judaica, na sua grande maioria. Rosa Robota, então, ela tinha contato com o Sonderkommando e ela começou a fazer o transporte de pólvora para o Sonderkommando em Auschwitz. As mulheres de Auschwitz, muitas delas eram escravizadas numa fábrica de armamentos, achavam que as mulheres tinham uma propensão menor de se revoltar e fazer uso dos explosivos das fábricas de armamento, ledo engano, e por meses a fio, o que as mulheres da fábrica de armamento faziam? Elas escondiam nos corpos dos mortos pequenas quantidades de pólvora que Rosa Robota retirava quando chegava no crematório e entregava para os seus colegas Sonderkommando. Isso fez com que em outubro de 44 eles tivessem ali condições de explodir o crematório número 3 de Auschwitz. E de fato, até o final da guerra, Auschwitz contou com um crematório a menos. A possibilidade de assassinato de Auschwitz foi reduzida em 25% por conta dos esforços de Rosa Robota e de seus colegas. Rosa Robota era ali participante de movimento juvenil, como muitos dos nossos alunos até hoje, uma coisa que a gente celebra e incentiva. Robota, ela foi presa e torturada pela Gestapo por meses, os nazistas tentando tirar dela a informação de quem havia contribuído para elas na revolta, algo que até o final, independente das torturas, Rosa Robota não entregou ninguém. E aí ela e as suas companheiras, as outras 3 mulheres que participaram da revolta, muitos testemunhos da execução, do enforcamento delas em 45, atestam que na hora da morte gritaram Hazak Ve'emat, que sejam fortes, que sejam corajosos, coisa que até hoje nos movimentos juvenis a gente também coloca para a nossa juventude. Vamos agora para a nossa terceira homenagem do dia. Vamos homenagear hoje também Hermann Kruk. Essa terceira homenagem vem para um outro tipo de resistência. O que nos estudos da Shoah a gente chama de resistência espiritual. Rosa Robota e
muitos outros, os insurgentes do gueto de Varsóvia, do gueto de Cracóvia, os partisãs nas florestas, participaram do que a gente chama de resistência armada. Hermann Krug, a gente escolheu hoje como um representante da resistência espiritual. Claro que quando a gente fala sobre o termo espiritual, logo a gente imagina rituais religiosos. E isso com certeza foi um grande exemplo, uma grande manifestação da resistência espiritual durante a Segunda Guerra Mundial. Não faltam histórias de Eudim que se sacrificaram para conseguir um livro de rezas num campo de concentração. Inclusive, sacrifícios foram feitos para se conseguir matzá em Pesach ou um shofar em Rosh Hashanah. Eles também são exemplos de resistência espiritual. Mas o termo resistência espiritual ele é mais amplo. A gente usa esse termo para falar sobre todo e qualquer movimento em prol do espírito humano. Enquanto que realmente queriam que a vida judaica fosse exterminada, indivíduos como Hermann Krug e tantos outros se esforçaram para que a vida seguisse em frente. Mesmo perseguidos, estudavam. Mesmo num gueto, tocavam música. Mesmo numa floresta, se escondendo, pessoas casavam. Mesmo num campo de concentração, mulheres pegavam pedaços de arame farpado para com eles produzir joias, pequenos adereços, anéis de arame farpado, para não desistir sequer da sua feminilidade naquele contexto tão cruel. E Hermann Krug, a gente escolheu ele este ano por conta do nosso tema pedagógico anual. Nosso tema pedagógico no TTH Braille 2020 é Words Build Worlds. As palavras constroem mundo. Esse grande incentivo que em 2020 a gente está fazendo pelo resgate do hábito da leitura. E Hermann Krug é um grande exemplo de entusiasta da leitura. Hermann Krug nasceu na Polônia ao final do século XIX e, infelizmente, foi também assassinado em 44 no campo de Kluga. Uma morte muito trágica, em que Hermann e tantos outros foram obrigados a montar a própria pira no qual seus corpos seriam depois incinerados. Ele começou a Segunda Guerra Mundial na cidade de Varsóvia, mas tentou fugir para a Lituânia, para Vilna, e lá, infelizmente, não conseguiu escapar da besta nazista e foi, sim, colocado no gueto da cidade, o gueto da cidade de Vilna. Mas Vilna, com toda a sua tradição de erudição, ela realmente não podia entrar num gueto sem ter uma biblioteca. E Hermann Krug, ele foi ali o chefe que liderou a organização e a operação da biblioteca do gueto de Vilna durante os anos em que o gueto operou. A biblioteca ela foi inaugurada com 45 mil livros. E a gente tem ali todos os registros dessa operação da biblioteca. Os diários de empréstimos foram preservados. E em 42, a gente chegava a ter 5 mil pessoas visitando a biblioteca a cada mês. E que a gente tem no canto inferior direito da tela é um chamado para uma grande comemoração. Quando a gente teve ali o livro número 100.000 a ser alugado. Então, 100.000 locações a gente tinha ali comemoradas no gueto de Vilna. Mesmo que a gente estava ali sem saber do dia de amanhã, a gente não desistia da literatura, dos estudos, dos nossos avanços, da nossa construção pessoal. Talvez aí a personalidade mais famosa, dentro dos homenageados do nosso ato em 2020, é Primo Levi. E essa quarta vela nós vamos acender em homenagem a todos os
sobreviventes da Shoah. A gente escuta muito nesses dias o terrível número de 6 milhões. 6 milhões de vidas que foram ceifadas, 6 milhões de pessoas que a gente não tem nem como imaginar como poderiam ter contribuído para a humanidade. Quem disse que entre os 6 milhões a gente não teria mais um Einstein, mais um Sabin, mais um Modigliani, mais um Lazar Segal. 6 milhões, esse número terrível de assassinados. Mas, por mais terrível que o número 6 milhões seja, e que a gente já ouviu diversas vezes, e se a gente reservasse 1 minuto para falar um Kadish por cada uma dessas almas, décadas seriam necessárias para a gente conseguir falar Kadish por todos. Mas a gente, às vezes, esquece de falar dos sobreviventes, das pessoas que também foram vítimas, não foram menos vítimas do que os próprios assassinados. Sobreviventes que encararam a guerra do início ao fim, sobreviventes que tiveram o terrível desafio de voltar a um mundo que muitas vezes não os queria lá. Sobreviventes que às vezes retornaram para suas propriedades, para que após anos de gueto e de campo, fossem assassinados na porta da sua casa, pela pessoa que então passou a residir ali. A gente daqui a pouco vai falar sobre o seu Fred Glatt. Fred Glatt, ele conta sempre que quando ele saiu do campo de concentração, ele foi pedir ovos numa fazenda próxima, ao qual o proprietário da fazenda, para um sobrevivente de um campo de concentração, fez um gesto obsceno, mostrando as suas partes íntimas, falando que se ele queria ovos, lá estavam eles. Então esse é o nível de insensibilidade, é o nível de realmente descaso que os sobreviventes tiveram que encontrar muitas vezes quando saíram dos campos de concentração. Mas os sobreviventes persistiram dia após dia, semana após semana, mês, ano, década, seguiram em frente, se reergueram. E em grande parte a gente tem o nosso país, o Estado de Israel hoje, que a gente na semana que vem vai comemorar a independência dele. Temos um país por conta do sacrifício que os sobreviventes fizeram. Então a gente também acende essa vela em homenagem aos sobreviventes e Primo Levi vem aqui para representá-los. Alguns dados adicionais de Primo Levi para a gente hoje. Primo Levi era italiano, nasceu na cidade de Turim, faleceu na mesma cidade que nasceu. Nasceu em 1919 e faleceu em 1987. Ele foi prisioneiro de Auschwitz-Birkenau, do campo de Auschwitz III. Ele era químico e depois do final da Segunda Guerra ele se tornou autor. Muitas obras falam sobre a sua condição de sobrevivente e a gente destaca aí esse clássico em específico, É Isto um Homem. Mas por que optamos por trazer Primo Levi como uma lembrança e uma homenagem aos sobreviventes hoje? Primo Levi, ele vai morrer numa queda de escada no seu prédio lá em Turim. Vivia ali no andar alto e ele caiu do vão da escada 3 andares de queda e depois, em decorrência desses experimentos, ele faleceu. E tem um grande debate, os biógrafos de Primo Levi sustentam que ele se suicidou, enquanto que os familiares de Primo Levi até hoje são contra essa ideia, falam que realmente foi um acidente. Mas independentemente do que corresponda à verdade, se Primo Levi
se suicidou ou foi vítima de um acidente, Elie Wiesel, naquela época, disse muito precisamente que Primo Levi morreu em Auschwitz 40 anos depois. A pessoa pode sair de Auschwitz, mas Auschwitz nunca sai da pessoa. Primo Levi, como todos os demais sobreviventes, não passou em Auschwitz apenas 2, 3 anos. Passou mais de 40 anos, rememorando, lembrando das circunstâncias que ele tinha que enfrentar no campo. Então aqui cabe então nossa grande homenagem aos sobreviventes que carregaram essa mágoa e essa angústia por tanto tempo, mas mesmo assim seguiram em frente e se reergueram. Nossa quinta homenagem, nossa quinta vela do dia de hoje é para este senhor, Mohamed Elmi. Mohamed Elmi, como muitos já devem suspeitar pelo próprio nome, ele não é judeu. Ele é árabe muçulmano. E nós trazemos ele, uma vez que ele foi condecorado como justo entre as nações. Com essa quinta vela, nossa quinta homenagem, falamos sobre todos os não-judeus que arriscaram as suas vidas para contribuir pela sobrevivência de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Foram diversos casos como esse. A gente sempre evoca ali a memória de Oskar Schindler, por conta do filme de Steven Spielberg. Mas tiveram muitos outros, cada um à sua maneira, contribuindo para a sobrevivência, para o resgate de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Um desafio que a gente tem no estudo da Shoah é a gente fugir de estereótipos. Assim como a gente tem que fugir do estereótipo de que os judeus foram como ovelhas para o matadouro, e a gente tem que reconhecer o quanto que os judeus resistiram, seja pegando em armas, seja não se abatendo pelo que acontecia. A gente também tem que fugir do estereótipo que os não-judeus foram ou perpetradores ou observadores passivos da tragédia que acontecia. E aqui a gente tem, inclusive, um estereótipo a mais que a gente quebra com a figura de Mohamed Elmi, que é o estereótipo sobre o árabe muçulmano. Sim, temos árabes muçulmanos que são amigos, inclusive que arriscaram suas vidas pelo salvamento de judeus. Mohamed Elmi, aqui alguns dados adicionais para ele. Ele foi um médico do Egito. Ele cursou medicina na Alemanha e ali continuou com a sua carreira. Mohamed Elmi também foi vítima de perseguição nazista na Alemanha, porém ele foi então classificado não como semita, ele foi classificado como um descendente de Ham. Então, quem sabe ali o termo semita, no qual os judeus eram classificados, vinha da figura de Shem, um dos 3 filhos de Noah. Os nazistas entendiam que os semitas, os descendentes de Shem, eram os primeiros a realmente ter que ser liquidados. Os descendentes de Ham, onde Mohamed Elmi foi classificado, eram uma segunda prioridade. Então, Mohamed Elmi, ele tinha ali muito em risco, mas ele nunca se calou. Foi um opositor ferrenho do regime nazista. Se colocava publicamente, sempre que possível, contra o que estava acontecendo na Alemanha naquela época. E, em certo momento, Mohamed Elmi começou a esconder e resgatar judeus alemães que estavam sendo vítimas de perseguição em Berlim. Mohamed Elmi foi muito recentemente reconhecido como justo entre as nações pelo Yad Vashem,
porque não se conhecia a história dele. Muito recentemente que uma das famílias, Anna Burman, foi ao Yad Vashem para falar sobre a história de Mohammed Elmi. E, sendo assim, ele foi o primeiro árabe a receber o título de justo entre as nações. E a gente torce realmente para que, no contexto que a gente vive hoje, do conflito na terra de Israel, a gente possa ver mais pontes como essas serem estendidas. Por fim, a gente homenageia com a nossa sexta vela o Sr. Fred Glatt. Seu Fred Glatt é incluído aqui como a vela daqueles que hoje se esforçam para que a memória da Shoah ela seja preservada. Seu Fred Glatt poderia também estar na homenagem às crianças. Sua obra autobiográfica se chama Roubaram Minha Infância, ele que sofreu os horrores da Shoah enquanto criança. Seu Fred Glatt também poderia estar ali sendo homenageado dentro das velas dos sobreviventes, uma vez que ele é sobrevivente, mas a gente coloca ele aqui como uma homenagem a todos aqueles que fazem pela memória da Shoah. Muitos sobreviventes, eles mantiveram o silêncio até o final da vida. Pouco falaram sobre a experiência da Shoah que eles tiveram. É muito desafiador uma pessoa lembrar de tudo o que aconteceu. Muito traumático. Precisa de muita coragem, de muita força interna para falar sobre isso. E a gente teve aqui na história do Rio de Janeiro alguns que fizeram, talvez o seu Alexander Lax, que faleceu há alguns anos, foi a grande personificação desse exemplo, mas o Fred Glatt não fica para trás. Então, o Fred, depois do falecimento do seu Alexander Lax, ele assumiu o comando do Sherita Pleitá do Rio de Janeiro. E aqui, para vocês terem aqui mais alguns dados dele, sim, ele que nasceu em 28, veio depois da guerra para o Rio de Janeiro. Ele é hoje presidente do Sherita Pleitá, da Associação dos Sobreviventes do Holocausto, e ele participa de centenas de palestras, nas quais ele conta a sua história de recuperação, de superação. Em 2018 ele fez a sua obra autobiográfica, Roubaram Minha Infância. Esteve conosco várias vezes, falando para os nossos alunos. E este ano a gente tem aí o convite de ter uma videoconferência com o seu Fred, amanhã às 5 da tarde, uma organização da Fierge e do Conselho dos Movimentos Juvenis. Lembrando que o dia de Yom HaShoah, de fato, é amanhã, que é dia de feriado. Na nossa escola, a gente já tinha previsto a antecipação do ato para um dia letivo, mas que a gente tenha também, aproveite essa oportunidade de acompanhar a videoconferência do seu Fred amanhã às 5 da tarde. Está sendo aí amplamente divulgada nas redes sociais pela Fierge. Mas aqui cabe a gente destacar também o esforço de todos os educadores, professores, guias turísticos da Polônia e guias turísticos de outros cenários da Shoah, dos que trabalham em museus do Holocausto, todos os estudiosos, todos os filhos de sobreviventes que passaram a também falar sobre esse assunto. Na nossa escola, os alunos que retornam da Polônia têm, nos últimos anos, visitado escolas não judaicas para falar sobre a sua experiência. E realmente, como o seu Fred, temos muito poucos ainda vivos, ainda entre nós. Caberá a nós reproduzir aquilo que escutamos dos sobreviventes para que a memória da Shoah não se perca. Então aqui nós temos os nossos 6 homenageados do ano. Eva Raymond representando as crianças que foram vítimas da Shoah. Rosa Robota para falar sobre
a resistência armada, Hermann Krug, para falar da resistência espiritual, Primo Levi, homenageando a todos os sobreviventes da Shoah, Mohamed Helmi, representando aqui os justos entre as nações, e o seu Fred Glass, para representar todos aqueles que ainda hoje lutam para que a memória da Shoah não seja esquecida. A gente agora vai se encaminhando para o final desse nosso ato online, no qual eu vou recitar aqui a prece em memória das vítimas da Shoah. Eu primeiro leio a tradução e depois o texto em hebraico. Ó Deus, que é pleno em misericórdia, que habita nas alturas, concede descanso sereno sob as asas da divina presença, nos degraus dos santos, puros e heróis, que resplandecem como o brilho do firmamento. As almas santas dos que lutaram nas batalhas as almas santas dos 6 milhões de judeus, vítimas do Holocausto na Europa, assassinados, sacrificados, queimados e mortos pela santificação do teu nome, pelos assassinos alemães e seus carrascos de outros povos. Porquanto essa congregação ora pela ascensão de suas almas. Por conseguinte, o misericordioso ampará-las sob as suas asas protetoras por toda a eternidade e ligará suas almas à corrente da vida. O eterno é a herança deles. No jardim do Éden seja o descanso deles. E que se levantem ao fim dos dias e digamos amém. El Maleira Hamim Shochen Bameromim Amse Menucha Nechona Al Kanfei Ashchina Bemalon Kedoshim Utehorim Kezoar Harakia Madirim את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם, ביד המרצחים, הגרמנים ועוזרי משרמים. בעבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור ביצרור החיים את נשמותיהם. אדוני ונחלתם בגן עדן ומנוחתם, ועמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר amém. Peço agora que cada em seu lar guarde 1 minuto de silêncio em reflexão a esse momento.
Yehi Zichram Baruch, que a memória deles seja abençoada. Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença no nosso ato online, que nós possamos viver dias melhores, que realmente a memória dos heróis da Shoah nos fortaleça, possa, em todos os desafios, inclusive nesse que a gente está vivendo, ser uma inspiração, um motivo da gente sempre se reerguer, a gente nunca se deixar abater, independente do que aconteça. Muito obrigado, pessoal. Tenhamos um bom dia.